Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão com cara de prova, dessa feita STJ. O tema é Direito Processual Civil, execução / cumprimento de sentença. Direito Processual Civil é matéria do núcleo duro. Execução / cumprimento cai muito, tanto em provas objetivas e subjetivas. Nessa decisão, nós vamos analisar uma medida executiva típica prevista no Código de Processo Civil, mais especificamente aquela em que o juiz pode mandar o nome do devedor executado para os cadastros de inadimplência. O recurso especial que tratou desse tema é o 1.835.778. A decisão é de fevereiro de 2020, portanto bastante recente. O informativo é o 664 do STJ. Primeiro vamos analisar que medida executiva típica é essa. Ela está prevista no 782, parágrafo 3º, quando diz assim, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Trata-se de uma medida que tem por objetivo principal constranger o devedor a realizar o pagamento no processo executivo. Lógico, porque no momento em que o nome dele vai para cadastro de inadimplência, ele tem com isso um enorme limitador de crédito. As pessoas, no momento em que forem realizar negócios jurídicos com o devedor e que forem pesquisar o seu histórico de adimplência, vão encontrar inadimplência, e isso é um enorme limitador de crédito e, portanto, enorme o suficiente para constranger o devedor a pagar aquilo que deve no processo de execução. Tudo isso para concretizar o princípio da efetividade da jurisdição, que é corolário do princípio do devido processo legal, no dizer do próprio Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Preste bastante atenção, porque principalmente em provas subjetivas e em provas orais, todas as vezes que você puder fundamentar suas respostas fazendo o link com princípios constitucionais e ou infraconstitucionais, isso chama muito a atenção do examinador e, em grande parte das vezes, esses princípios estão como itens obrigatórios do espelho de correção. Então já sabemos qual é a medida executiva típica, já sabemos qual o objetivo dessa medida, quais são as condições legais para a utilização dessa medida, é o que nós vamos ver agora. Primeiro, é preciso que ela seja deferida no bojo de uma execução que não esteja paga, portanto exista dívida e que essa dívida não esteja garantida. Então, é preciso que exista execução, é preciso que não exista pagamento ou garantia do processo executivo ou no processo executivo, e é preciso que haja requerimento do credor. Pegando o gancho com o requerimento do credor, existem duas questões importantes aqui. O juiz é obrigado a deferir a medida? Não. A lei fala que o juiz pode determinar a medida. E também, o juiz pode determinar a medida de ofício? Não. A lei fala que ela é a requerimento da parte. Isso está logo no início do dispositivo aqui do 782, parágrafo 3º. A requerimento da parte, então o juiz não pode agir de ofício. O juiz pode, então ele não está obrigado a dar provimento ao requerimento da medida. Ele pode indeferir o provimento, óbvio que desde que de forma fundamentada. Então o juiz não pode agir de ofício, ele tem que efetivamente, nesse caso, esperar o requerimento da parte, ele precisa ser provocado a tanto, e também ele não está obrigado a deferir a medida, ele pode de forma fundamentada negar provimento ao pedido do exequente credor. São duas questões importantes, mas as condições são essas: existência de execução, ausência de pagamento ou garantia, requerimento do credor. O processo que julgou o STJ, o recurso especial julgado pelo STJ, leva em consideração uma situação bem interessante. Em um determinado processo, o juiz decidiu que só vai analisar a medida se o exequente comprovar que houve tentativa de averbação da ação executiva junto aos cadastros de inadimplência e a tentativa não obteve resposta ou a resposta foi negativa. No caso concreto, basicamente o juiz disse o seguinte: eu só vou analisar a medida executiva típica prevista no 782, parágrafo 3º, mais especificamente, se o credor exequente me demonstrar que ele tentou fazer isso administrativamente, ou seja, que ele tentou levar o nome do devedor aos cadastros de inadimplência e ou não obteve resposta ou a resposta foi negativa. Então o juiz, no caso concreto, ele determinou que existe uma vinculação entre a medida judicial com a necessária comprovação da tentativa da medida administrativa de levar o nome do devedor ao cadastro de inadimplência. Então ele condicionou o julgamento do pedido
da medida executiva típica do 782, parágrafo 3º, a tentativa administrativa por parte do credor exequente. Ora, o STJ foi chamado a analisar se essa condição adicional aqui estabelecida pelo juízo, ela, de fato, encontra respaldo no CPC. Em outras palavras, a pergunta é, essa condição é legal? O STJ disse que não, e nós vamos analisar agora os fundamentos. Disse o STJ. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado, o que é uma atividade meramente declaratória, pela parte perante o Poder Judiciário, mas também a efetivação desse direito. Então, a parte credora, o autor, não quer uma declaração do que ela tem direito, ela quer efetividade daquilo que ela tem direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental ao estabelecer em seus artigos 4º e 6º o direito à obtenção da atividade satisfativa. Então aqui o STJ, no meio da sua decisão, trata do princípio da efetividade e também do princípio do devido processo legal. Essa conduta interpretativa deve ser por você reproduzida em provas subjetivas e ou provas orais. Preste muita atenção, porque a chance desses princípios nessa questão estar no espelho de correção do seu examinador é absolutamente muito grande. Depois disse o STJ, nessa linha foram implementadas no novo CPC diversas medidas executivas, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao magistrado ainda a aplicação de medidas atípicas, não é o caso, a medida aqui estudada ela é típica, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação em conformidade com o teor do 139, inciso 4º do CPC 2015. Em relação às medidas executivas típicas, que é o caso que nós estamos estudando, uma delas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no artigo 782, parágrafo 3º do CPC 2015. Então, aqui o STJ estabeleceu o princípio que norteia o julgamento, princípio da efetividade da jurisdição, que é corolário do princípio do devido processo legal. Aqui ele disse que o CPC comporta tanto medidas típicas quanto medidas atípicas. Aqui ele disse que uma das medidas atípicas é a que nós estamos estudando, a possibilidade de enviar ou de incluir o nome do devedor em cadastros de inadimplência, e agora ele vai tratar daquela condição a mais estabelecida por um juiz no caso concreto. Disse o STJ, tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível a concretização da tutela executiva. Aqui ele pega o mote justamente com o princípio, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. Então aqui ele fundamenta basicamente no princípio da efetividade, que é corolário do princípio do devido processo legal. E aí decide, não se mostrando razoável, que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, ou seja, restrição a mais, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC 2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. O que é bastante lógico do ponto de vista processual, porque na execução, o exequente credor já procura efetivamente satisfazer seu crédito. E aí o juiz não pode criar uma condição a mais nessa busca que tem o credor exequente acerca da satisfação do seu crédito, nesse caso específico, junto ao Poder Judiciário, na tentativa de constranger o devedor a pagar aquilo que ele deve. Estamos em sede de execução, em sede de cumprimento de sentença. Então entendeu muito bem o STJ que o juiz não pode condicionar a análise da medida executiva típica prevista no 782, parágrafo 3º, justamente a comprovação da negativa administrativa dos órgãos de inadimplência ou de cadastros de inadimplência acerca de pedido administrativo realizado pelo exequente credor. Então preste atenção, porque o STJ entendeu que essa restrição é, portanto, ilegal. Está aqui, julgado o recurso especial analisado, terceira turma. O julgado é de 4 de fevereiro, publicado no dia 6 de fevereiro, portanto, julgado recente, com muita chance de cobrança em provas. Nesse caso, estabeleceu o STJ a interpretação que deve ser dada ao artigo 782, parágrafo 3º, únicas condicionantes para a análise do pedido, a existência da execução, a ausência de pagamento ou garantia e requerimento do credor.
Vimos que o juiz não pode, nesse caso, estabelecer a medida de ofício, também não é obrigado a deferi-la, tendo que fundamentar, nesse caso, qualquer que seja a sua decisão, mas podendo negar, e que o Poder Judiciário não pode criar outra condição que não prevista em lei a possibilidade do deferimento da medida executiva típica, que é enviar o nome do devedor aos cadastros de inadimplência. Decisão com muito cara de prova. Espero ter te ajudado mais uma vez. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.